Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Conversas Urbanas, que é uma iniciativa do Fórum Urbanidade, que atua aí na promoção de debates, né, conhecimentos e reflexões sobre a relação entre as pessoas e as cidades. É uma iniciativa realizada pela cidade de Urbitá, em Brasília, junto com a editora Vitínitas e a Fundação Aaron Birman, em São Paulo. E o fórum é voltado para todos que trabalham, estudam e vivem em áreas urbanas. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui João Paulo Farcas, que é diretor do documentário São Paulo, uma cidade segregada, que é um observador da cultura popular, um amante da relação entre o homem e a natureza, e que enxerga o mundo de uma forma muito peculiar, muito autoral, né, através de suas lentes, né, João? João, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite, né? Você é muito querido aqui por todos aqui do Fórum, seja muito bem-vindo, obrigado. Bom dia. Então, para mim é um prazer, até porque a conversa que a gente teve faz umas duas semanas Isso. foi riquíssima. Inclusive, estava presente, além do José Paim, estava a Elizabeth Elizabeth Franco, França, né? que, inclusive, é uma das entrevistadas no assunto lá do Grajaú, porque ela é a pessoa da prefeitura responsável diretamente por aquele projeto. E é uma pessoa fantástica que eu não conhecia e vim a conhecer por causa de vocês. Então, estou Que muito bom. contente de estar aqui. Mas eu acho que teve uma sinergia muito boa com a Beth, né? Você já conhece o José Paim já há bastante tempo, mas com a Beth eu acho que teve uma sinergia muito boa entre vocês três, né? A Beth, ela é daquelas pessoas que fazem, né? Exatamente. Tem gente que fala, tem gente que faz. Ela é das pessoas que fazem. Eu tenho muito respeito por ela. Legal. Bom, a gente chegou até aqui hoje em decorrência do seu documentário, que você lançou no final do ano passado, né? Em São Paulo, em plena pandemia, né? No qual você fez a direção desse documentário, né? Eu queria entender, João, como é que você, um amante da natureza, da relação, sempre retratando essa relação entre o homem e a natureza em si, né, propriamente dita. Como é que você se meteu aí nessa selva de pedra para poder fazer essa relação entre o homem e a selva de pedra? Como é que foi? Como é que você chegou até esse vídeo, esse documentário? É engraçado você fazer essa pergunta. Ela não é uma pergunta que estranha para mim, porque muitas pessoas têm me perguntado isso. E eu posso te dizer o seguinte, desde moleque, assim, já na minha adolescência, meu pai assinava National Geographic, comprava muitos livros, eu gostava muito de geografia na escola, e eu me lembro perfeitamente, um dia que caiu nas minhas mãos um grande atlas do National Geographic, mostrando como é que a gente estava poluindo a Terra, principalmente os oceanos e tudo. E aquilo me impressionou profundamente, aquilo marcou minha vida. Dali para frente, eu fiquei muito preocupado com aquilo. Eu era moleque, mas aquilo bateu para mim. E depois de toda aquela desilusão que a minha geração passou, nos anos 60, 68, 70, foram anos difíceis, sem muita perspectiva, a gente acabou se dirigindo para uma luta ecológica, para uma utopia ecológica. E, e a gente via a cidade com muito pessimismo e com. A gente não queria olhar a cidade, a gente queria olhar o planeta. E assim foi minha vida, quer dizer, eu morei a vida inteira em cidades, em São Paulo, passei 2 anos trabalhando em Nova York, mas eu sou um ser urbano. Mas para mim a natureza sempre foi a fonte de beleza, de equilíbrio, né? E a relação do homem com a natureza sempre me fascinou, porque eu via como um antídoto dessa relação nefasta que a gente tem nas cidades. Mas isso foi em parte destruída, essa visão, ela foi colocada em xeque, quando eu comecei a me informar um pouco mais sobre o que está acontecendo hoje. Hoje a humanidade é urbana. Os homens vivem em cidades, mais de 50% da população da Terra vive em cidades,
No Brasil, só somos 84%, 85% vivendo em cidades, e, de repente, me caiu essa ficha de que se a gente não conseguir encontrar um equilíbrio na cidade, a humanidade não vai encontrar uma saída. Então, o fenômeno urbano talvez hoje seja a coisa mais importante para a gente lidar depois do aquecimento global. Quer dizer, como é que nós vamos conseguir viver em cidades? Porque é inevitável, o ser humano não pode voltar para a selva, não tem essa possibilidade, seria catastrófico. Então, aquele ideal que a gente tinha de viver numa praia deserta, de ter um sítio no fim do mundo e viver da própria produção, aquilo não vai dar certo com 7 bilhões de pessoas. Então, ou a gente resolve a questão da cidade, ou nós vamos viver cada vez pior, muito pior, né? E daí foi que eu acabei entrando em contato com esses pensadores, essas pessoas que estavam pesquisando esse assunto, e fiquei bastante chocado com as políticas públicas, com a falta de consciência das pessoas que são ativistas na cidade, como o interesse particular pode muitas vezes ser correto, mas está gerando políticas públicas muito nefastas, e desse burburinho, desse cadinho de preocupações e de conhecimento é que eu me senti quase compelido a fazer esse filme. Certo. Para quem não mora em São Paulo e também não conhece bem São Paulo, o documentário é um choque de realidade, né? Você vê um mar de prédios com milhões e milhões de pessoas, em cerca de 80% das pessoas que moram na periferia, né, e não têm acesso à moradia no centro, ou pelo menos na proximidade do centro, que viajam 7 horas, como a Adriana, né, que você relatou bem, que eu acredito que seja muito por sua relação entre o homem e a natureza, que você começou esse documentário com uma história, né, de uma pessoa, né? Eu queria entender, você já morador de São Paulo, você já retratando a vida das pessoas durante muito tempo, e nessa experiência do documentário, o que mais te impactou nesse documentário? Em termos como ser humano mesmo. Olha, a gente funciona de um jeito engraçado, quer dizer, as estatísticas não nos chocam. Você escuta falar que morreram tantas mil pessoas numa guerra, ou numa pandemia, ou não sei o quê, aquilo é um número. Mas quando alguém que está próximo de você, cuja história você conhece, cuja vida você valoriza, é atingido por uma catástrofe, você é tocado no coração. Então, é como se a gente só conseguisse se interessar por aquilo que é concreto e não por um número abstrato. Então, em São Paulo, a gente convive com o conhecimento de que a periferia é desassistida, que as pessoas perdem muitas horas no trânsito, etc. e tal, mas você dizer isso de novo para as pessoas não interessa, porque as pessoas também, chega uma hora que eu costumo dizer, as pessoas estão cansadas de má notícia. Má notícia não impressiona mais ninguém, porque tem tanta má notícia que a gente precisa achar notícias que sejam interessantes. E todo mundo se interessa por uma pessoa, por uma vida. É por isso que a gente se interessa. A gente não se interessa por números. Isso é coisa para estudiosos. E esse filme não foi feito para estudiosos, foi feito para nós, para pessoas que querem entender e ajudar a viver melhor na cidade. Então, é por isso que a gente focou em histórias pessoais. Uma moça que está há 3 anos procurando emprego, quando ela diz aonde ela mora, o pessoal não a contrata, porque sabem que ela vai viajar 2, 3 horas de ônibus, ela vai chegar no emprego morta ou vai voltar para casa morta, e procuram sempre uma pessoa que mora ali perto. Então, não é só que você põe a pessoa para viver num lugar ruim, você também tira dela o acesso, que é um conceito que, para mim, é uma das coisas que eu aprendi, aliás, com o pessoal aí de Brasília, de que o importante não é a distância que você está do centro, é a distância e o tempo que você leva
para conseguir trabalhar, para conseguir estudo, para conseguir saúde. Quer dizer, você pode estar longe do centro da sua cidade, mas ter condições de vida bastante razoáveis. Não é o caso em São Paulo, onde toda a infraestrutura privilegiada está no centro expandido, e as pessoas são empurradas cada vez mais para a periferia por uma limitação de moradia no centro. Então, o que mais me chocou foi saber que, de fato, não foi por acaso que a cidade cresceu dessa forma. Ela cresceu dessa forma atendendo a decisões urbanísticas que podem ter sido até bem intencionadas, mas que acabaram provocando uma segregação. Um dado que eu não tinha, esse me aterrorizou, foi saber que essa área mais privilegiada de São Paulo, onde moram 20 e tantos por cento da população, vem perdendo habitantes, enquanto toda a periferia vem crescendo. Então, o que está acontecendo que as pessoas estão sendo expulsas desse miolo, que é a área mais bem servida, de empregos, de cultura, de saúde, de tudo. Então, são coisas chocantes, né? Não quero me alongar nas respostas, porque senão fica chato, mas outra coisa chocante é perceber que isso é uma questão pessoal até minha, quer dizer, que a gente defende a qualidade de vida nos bairros centrais, a gente é contra a verticalização, é contra o adensamento, etc., de forma justa, porque nós vemos as cidades serem cada vez mais agressivas com a natureza, então nós defendemos aquilo que está minimamente preservado. Eu moro num bairro assim, muito bom. Mas a consequência disso é que a população está invadindo todas as regiões do entorno da cidade onde há mananciais, onde há Mata Atlântica, onde há água, represas, e a população está sendo expulsa para lá. Então, nós estamos, ao defender um certo privilégio e uma certa condição ideal de vida no miolo, nós estamos destruindo o nosso entorno, nós estamos alterando o nosso clima, nós estamos destruindo nossas fontes de água. Então, aquilo que parecia ser, para mim, uma ideia maravilhosa, não me faça um prédio aqui, não é adensem meu bairro, etc. e tal, que está certo, porque é a minha qualidade de vida, de repente eu estou empurrando. Tem um rapaz no filme que fala assim: a gente não percebe, mas a prefeitura vai empurrando a gente, quando a gente vê, a gente está na beira da represa. É uma maneira de ver a coisa do lado dele incrível, porque ele está chamando de a prefeitura, mas são as possibilidades de morar. Quer dizer, você tem cada vez menos possibilidades, você vai indo cada vez mais longe, quando você percebe, você está lá na beira da represa. Então, esses fatos me chocaram muito, e por isso que eu resolvi fazer esse filme. O filme como um todo, eu acho que é até citado no filme que São Paulo está se tornando uma cidade triste, né? Desde as histórias relatadas aos depoimentos que você coletou, né? E até mesmo a partir da trilha, né, do rapper crioulo, que ele fala que não há amor, não existe amor em SP, né? O que é uma cidade triste para você, Farcas? Assim, no filme a gente viu como é uma cidade triste, mas e para você? O que você pensou nisso? Então, eu vou te dizer uma coisa, isso foi uma espécie de um aforismo, né, que o professor Ciro falou. E depois, na pré-estreia do filme, houve um debate. Até as pessoas se contrapuseram a ele, falaram: Ciro, mas eu não acho que São Paulo é triste. Ele falou: não, veja bem, o que eu estou falando não é que não tem alegria em São Paulo. O que ele está falando é de uma injustiça profunda. Isso sim, isso é dessa tristeza que a gente está falando. Então, infelizmente, num filme, a gente tem que usar de artifícios emocionais. E essa música do Criolo ela é na veia, quer dizer, ela é muito forte. Mas tem uma outra coisa que eu aprendi também, sabe? Que o pessimismo é um luxo dos privilegiados.
E as pessoas que estão submetidas a uma cidade segregadora, elas não têm essa permissão, elas não podem deixar cair. Então, a nossa heroína lá do filme, por exemplo, eu pergunto para ela, ela sai 5 horas da manhã de casa para trabalhar, deixa a filha com a mãe, e ela volta, em geral, 9 da noite. Então, ela tem 8 horas para viver fora do trabalho, né? E eu fiz uma pergunta para ela no dia que a gente acompanhou ela voltando para casa. Eu perguntei: e aí, está valendo a pena? E eu esperava uma resposta desanimada, depressiva. E ela falou: olha, todo dia eu penso nisso, mas é a escolha que eu fiz, é o trabalho que eu quis ter. Eu vou em frente, eu está valendo a pena, porque é uma escolha que ela fez. Então, eu acho que isso a gente precisa separar. Quer dizer, São Paulo é uma cidade de gente muito guerreira. E as pessoas não vão para São Paulo para sofrer, elas vão para São Paulo porque elas querem ter uma vida melhor e ter uma oportunidade de estudo, de trabalho, de conexão. E isso São Paulo dá, senão São Paulo não estaria crescendo. Então, a verdade é essa, quer dizer, você tem uma cidade extremamente atraente, as pessoas são muito fortes, elas lutam por aquele espaço que elas conquistaram, elas gostam da cidade, mas é uma cidade que tem uma política urbana muito injusta, a meu ver. Inclusive, pesquisando, assim, parece que a trilha foi feita para o documentário, né? Apesar de já existir há bastante tempo, se eu não me engano, são 10, 12 anos. Eu estava pesquisando um pouco sobre o Criolo e ele estava falando sobre essa perspectiva de como que ele construiu essa música, né? E ele falava exatamente isso. Ele não se sente pertencente a São Paulo, né? Parece que a cidade escolhe quem tem direitos a ter serviços, a ter dignidade, e escolhe quem não tem direito. E tem muito a ver com essa relação que você acabou de falar, e também do personagem do vídeo, que, sem perceber, ele já estava lá à margem, né, da reserva, etc. Você compartilha desse sentimento do crioulo nessa trilha de falta de pertencimento das pessoas à cidade? Então, até uma ironia, né? Porque o crioulo é uma pessoa muito bem-sucedida Sim. através da arte dele, é uma pessoa muito bacana, tem uma poesia maravilhosa. Mas eu acho que ele está falando em nome dos pares. Ele é do Grajaú, Sim. essa região que eu te falei, que é uma região, é um distrito de São Paulo que tem o tamanho de uma cidade, são 400 mil pessoas morando lá. E praticamente tudo são áreas irregulares e foi para onde as pessoas foram expulsas da cidade, né? Então, agora, eu não sei, eu não vejo, eu acho que existe essa sensação de que a cidade não propicia para as pessoas aquilo que elas merecem, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um profundo amor pela cidade. É engraçado. Nós tivemos agora numa dessas regiões, e o senhor que estava lá, ele falou assim: eu passei 30 anos pendurado naquelas cordas para fazer pintura de prédios, mas eu vim parar aqui, quer dizer, lá no finzão. Mas ele é um lutador, está lá, abriu um boteco dele, está na beira de um parquinho novo lá, e você não sente. Eu acho que isso também é uma característica do brasileiro, que infelizmente, é um povo que se acostumou a sofrer, mas que vive a desgraça com uma certa graça, né? Então, eu volto a falar nisso. Eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de desistir, ou de achar que não tem solução, ou de achar que São Paulo é horrível, porque isso só nos afastaria da solução, e nós precisamos achar uma solução. Então, o que eu vejo é um profundo interesse das pessoas pela cidade, pelo seu espaço, mas, ao mesmo tempo, uma impossibilidade de mudar. E Sim. isso é muito triste. E é impressionante que, da forma como está, como te falei, para mim foi um choque o seu documentário, porque eu não percebia São Paulo dessa forma. Quem é de fora não percebe São Paulo dessa forma.
percebe, sim, a maior cidade da América Latina, né? O coração econômico do país, geração de renda, trabalho, etc. Mas eu tenho a minha realidade, assim como todos os outros, né? Que vêm de formas diferentes. Mas vocês falaram muito lá na tentativa de trazer de volta esse desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de entender como que você vê a possibilidade de, pelo menos, iniciar um processo para trazer esse desenvolvimento sustentável para São Paulo, dentro dessa realidade de espraiamento, etc. Eu preciso falar, quer dizer, eu não sou um especialista, não sou um urbanista, não sou um especialista em ecologia, eu falo como um curioso, como alguém que se interessou pelo assunto, então, o que fez muitas entrevistas, estudou o assunto, mas eu não tenho autoridade nenhuma, e eu também não tenho solução. Eu Sim. acho que o objetivo do filme é criar um desconforto, é criar uma interrogação, quer dizer, eu acho que a acomodação leva à inação, e o desconforto pode levar a uma ação. Então, você tem mecanismos de mudança na cidade que seriam de cima para baixo, que são muito difíceis de implementar, porque nós temos uma estrutura de representação política muito... É muito difícil você governar 12 milhões de pessoas, é uma tarefa hercúlea, há sérios problemas nas questões políticas em São Paulo, como em qualquer lugar do Brasil, ou talvez do mundo, de representatividade, de interesse público. As pessoas estão, em geral, muito pouco preocupadas com o interesse público, elas estão interessadas com interesses privados, às vezes de poucos, às vezes de muitos, mas você não vê uma política da cidade. Você vê uma decisão para um determinado grupo, para uma determinada região, etc. e tal. E o que acontece é que esses 80% da população que vive à margem não tem representatividade. Então, nós visitamos lá o Parque dos Búfalos. O Parque dos Búfalos era uma área de 1 milhão de metros quadrados que estava abandonada pelos proprietários e que a população usava na beira da represa, tornou um parque informal. E, a uma certa altura, a prefeitura resolveu fazer um Minha Casa Minha Vida lá, e era um projeto que ia destruir toda aquela região na beira da represa de Billings, e uma área verde ainda, né? A população se revoltou, fez um movimento enorme lá, e eles conseguiram negociar que só fosse usada metade dessa área. E a outra metade foi prometida como Parque dos Búfalos. Na mesma época que isso aconteceu, foi implantado o Parque Augusta. O Parque Augusta, para quem não sabe, em São Paulo, está numa área bem central, era um antigo colégio, que tem uma mata muito bonita, etc. e tal, são, acho que, 2 quarteirões, e aquilo já estava comprado, já tinha um projeto de fazer hotel, ou coisas assim, e a prefeitura, então, houve uma mobilização social incrível dos moradores da região, e conseguiram que a prefeitura indenizasse aquelas construtoras, pagasse um dinheiro alto, dezenas de milhões, para que essas construtoras fossem fazer seus empreendimentos em outros lugares, e finalmente se conseguiu estabelecer ali o Parque Augusta, que vai ser inaugurado em breve, é um sucesso de mobilização, está tudo certo. Mas, enquanto isso, o Parque do Búfalo está lá abandonado. Não só abandonado, como recentemente, até a Elizabeth me contou, ela ficou até as 3 da manhã tentando acionar a polícia porque estava sendo invadido. Então, e não andou, não foi cercado direito, não foi criado um parque, não há vigilância, não há nenhuma infraestrutura, é a própria população que vai lá nos sábados e domingos limpar o lixo, varrer, fazer os caminhos, é uma área enorme, linda. Uhum. E houve já quase 50 incêndios criminosos durante a pandemia lá, que é a população que vai apagar. Então, o contraste mostra isso aí, para nós é um caso exemplar, quer dizer, todos nós somos a favor de mais um parque.
maravilha, vai ter o Parque Augusta, as pessoas vão poder passear, levar seu cachorrinho, tomar sol, é maravilhoso, tem um pouco mais de verde na cidade, mas isso é tão chocante na hora que você vê que uma área talvez 10 vezes maior do que aquela foi abandonada pela cidade e tem um potencial muito maior de ajudar muito mais gente, de fazer a diferença na vida de muita gente. Então, são contrastes que deixam a gente apavorado. Eu vou te dar um outro depoimento pessoal. O meu bairro não era muito bem cuidado, mas é um bairro central muito bom. E cada vez que eu via a prefeitura ajeitando uma coisa, um canteiro, pintando uma calçada, uma guia, eu ficava orgulhoso. Hoje, quando eu vejo isso, me dá uma revolta. Eu fico mal, eu falo, meu Deus, esse dinheiro podia estar sendo tão mais bem gasto na periferia. E Então, quando que foi essa mudança de chave, João, que aconteceu na sua vida? foi há uns 2 anos atrás, graças aos estudos que eu andei vendo, aos livros que eu andei lendo, principalmente as minhas conversas com o professor o Raul Lores, que é um jornalista bacana, o próprio José Paim, que é um amigo meu que é da área de construção, com que eu acompanho o trabalho dele, é um trabalho muito bacana. Ele começou a estudar também essa questão, por que que os apartamentos são tão caros em São Paulo, como é que se poderia mudar isso, essas informações foram convergindo para a percepção de que as nossas políticas públicas são muito segregadoras, são muito injustas, são muito... E, às vezes, as pessoas falam, mas não adianta, tem que mudar tudo, tem que mudar o governo, tem que mudar a economia, o Brasil tem que voltar a crescer. Não é verdade, tem muita coisa que pode ser feita, mesmo que grandes mudanças não aconteçam. Tem decisões que são tomadas todos os dias, por exemplo, onde a prefeitura vai gastar, se ela vai gastar num parque central ou se ela vai gastar num parque que serve 400 mil pessoas. Então, se ela vai tentar fazer casa por 150 ou 180 mil reais, ou vai reurbanizar onde as pessoas já vivem por 20 mil reais. Então, tem decisões que são tomadas todos os dias. Se a gente acha que não tem solução, aí não tem solução mesmo, né? Mudando um pouquinho de assunto, você gravou esse documentário aí no ano passado, né? Entre julho e setembro, né? Você Exato. teve que ter contato com pessoas, né? Porque era sobre isso o filme. Você teve que ter contato com modais aí de transporte. Como é que vocês trabalharam essa questão em plena pandemia, João? Foi um mega desafio. Eu trabalhei com uma produtora muito bacana, a Mônica, com quem eu já trabalhei, já fiz outro filme, já fiz livro. E a gente por um lado, teve uma vantagem que foi o seguinte: como a gente não podia filmar até julho, nós fomos talvez o primeiro documentário autorizado a filmar em São Paulo no que se achava que era o finzinho da pandemia, na verdade não era. Foi quando a SPCine levantou a proibição de filmar. Nós fomos o primeiro. Então, tivemos uma vantagem. Nós ficamos de abril até julho, podendo refinar a pesquisa, conversar com mais pessoas, entrevistar pessoas, e as pessoas estavam muito disponíveis, porque estava todo mundo em casa e a gente conseguiu fazer muitas entrevistas e estudar bastante o assunto, e, através de um boca a boca, que a gente não podia sair na rua, encontrar os personagens. Foi tudo boca a boca, um indica, o amigo do amigo, esse não serve, aquele vai, pá. A gente queria muito que fosse uma mulher, que os personagens fossem femininos, porque as mulheres têm uma preponderância na vida da cidade que muitas vezes não está expressa na mídia, etc. Então, e aí, então, isso de um lado foi positivo. De outro lado, foi uma loucura, porque nós tínhamos um protocolo seríssimo. Toda a equipe foi testada um dia antes de começar e a cada X dias. Nós entrávamos na van, parecia que a gente tinha vindo de guerra bacteriológica. Tinha uma pessoa Nossa, imagina. só para
para vigiar. Então, cada vez que a gente entrava na van, era passado álcool, espirrado álcool na sola do sapato, tinha luva, tinha máscara, e é uma coisa horrível você filmar uma pessoa de máscara. Então, nós criamos também uma estratégia que era a seguinte: a gente tinha a menor equipe possível, o mais distante possível, e só o entrevistado sem máscara, quando ele topasse. E a maioria aceitou. No começo não queriam, mas eles perceberam o nosso cuidado. Tudo era desinfetado, a cadeira, o microfone, a câmera, tudo era limpinho e tal. E eu estava de máscara, a equipe toda de máscara, mas isso deu para o entrevistado a segurança de estar sem máscara, que foi fundamental. Só em um ou outro caso, no meio da rua, a gente não podia tirar a máscara das pessoas. E não seria correto. E é engraçado porque na vida cotidiana, hoje, a gente olha para o olho da pessoa, a gente abstrai um pouco a máscara. Sim, sim. Quando você fotografa o filme, aquilo é um horror. É um horror. Então, isso está no filme, mas vamos fazer o quê? É o momento que a gente vive, né? Legal. Bom, a estratégia de divulgação desse documentário, me conta um pouco como foi isso, porque agora vocês estão abrindo para o público em geral, né? Acho que ele percorreu um caminho até chegar a esse momento. Você sabe que eu fiquei um pouco surpreso, porque a gente sabe que o caminho do cinema documentário, ele não é um blockbuster, não é uma coisa que as pessoas estão interessadas, em princípio, que atinge todo mundo, que tem uma pessoa famosa. É um assunto específico, né? Mas a gente, não sei se foi não sei exatamente por quê, esse filme despertou bastante interesse e nós tivemos dois apoios muito importantes. A Band News passou esse filme 2 ou 3 vezes, Sim. e depois, que é a TV fechada, né? E depois a TV Cultura aqui de São Paulo, que tem um alcance nacional, também passou esse filme em TV aberta. A gente notou um interesse maior do que a gente imaginava, pessoas que são emissoras de audiência baixa, digamos assim, mas mesmo assim, uma audiência baixa na TV Cultura são 100 mil pessoas, às vezes, assistindo. Então, e aí a gente começou a receber retornos esporádicos de gente que a gente jamais imaginou que teria interesse pelo assunto, ou de pessoas que são estudiosas, de que aquilo tinha algum valor e que aquilo contribuiu para a sua própria percepção. Isso foi uma coisa muito agradável, porque mostrou um pouquinho o poder que o filme tinha. E, aliás, eu não me considero responsável por esse poder, eu acho que o poder do filme está no assunto que ele trata, quer dizer, é um assunto Também. em desvendar uma coisa que está encoberta por uma falta de conhecimento, né? E não só em São Paulo, né, Farcas? No Brasil inteiro isso acontece. Então, e aí, agora a gente teve um apoio, alguns apoios, e as pessoas começaram a se mobilizar, falar, esse filme precisa ser mostrado e precisa estar aberto, porque as pessoas começaram a perguntar onde é que está, onde é que não está. A gente queria que o filme fizesse um percurso nos festivais de cinema, e os festivais não gostam, ou não permitem que você deixe o filme aberto na internet. Mas os festivais estão sendo adiados, está muito difícil para os festivais, né? Então nós decidimos abrir, sempre foi o projeto, era abrir esse filme na internet, agora ele vai, dia 24, a gente vai ter uma live para falar do filme e vamos abrir no YouTube, no Facebook, uma cidade segregada, São Paulo, cidade segregada, vai ter lá uma página e o filme fica aberto. Agora, daqui para frente, ele vai viver nas redes sociais, como se diz por aí. Muito bom, muito bom. Mas só para finalizar, Farcas, e agora? Você volta para a natureza ou fica na cidade ainda com seus trabalhos? Quais são os próximos planos aí que você tem em mente? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Eu tive, nos últimos 5, 6 anos, desde 2014, eu tive um projeto muito grande lá no Pantanal, que resultou num livro e também num Sim. filme
que eu co-dirigi com o Jorge Bodansky, que é um grande diretor que me ensinou muito. E é engraçado. E aí, esse trabalho do Pantanal ficou pronto um pouco antes do lançamento do filme, virou um livro e teve aquela temporada de queimadas terríveis no Pantanal, e também foi uma coisa muito oportuna ter esse livro e poder falar do Pantanal, das suas belezas, das suas ameaças. Mas eu encerrei esse capítulo e comecei a já procurar outras regiões do Brasil. E eu estou indo agora em julho, vou fazer um pouco de uma região também desconhecida, belíssima, mas o mais interessante é que desse filme nasceu o interesse do próprio Raul, que é esse jornalista que eu te falei, em fazer pequenas historinhas sobre São Paulo. Então, nós vamos agora mergulhar mais fundo nesse assunto, mas vamos por assunto, vamos por empreendimento, por parque, por pessoa, e vamos falar, estamos gravando esse programa que a gente chama, o Episódios, que é São Paulo nas Alturas, que é o Legal. título do livro dele. Então, estou mergulhadíssimo em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, já tenho projeto na natureza, porque se a gente não fizer esses projetos de natureza no Brasil, a gente corre o risco de perder tudo que sobrou. E qual é a previsão, João, para iniciar esse projeto aqui? Esse de São natureza? Paulo. Não, o São Paulo nas Alturas. Ele já tem 3 episódios gravados. O primeiro é sobre o Cidade Matarazzo, que é uma coisa interessantíssima que está acontecendo aqui em São Paulo, não só pelo que ele significa em termos de sustentabilidade, é um projeto completamente fora da caixinha, de um francês maluco, que teve muita dificuldade de fazer, apesar de ele estar apostando a vida e a fortuna dele nesse negócio, para dar um presente para São Paulo. A cidade não entendeu muito bem também, porque eles não se comunicaram muito bem. Então, são coisas assim, que a gente vai tentar mostrar como tem coisas interessantíssimas acontecendo e a luta que as pessoas travam para fazer coisas direito em São Paulo. E eu acho que isso vai ser um alerta e um farol para muitas cidades do Brasil de como dá para fazer coisa bem feita, interessante, sustentável. Ele vai colocar árvores no prédio inteiro, ele vai fazer tudo movido a energia solar, que ele está fazendo uma fazenda solar. Olha, é um projeto magnífico. Mas a cidade não entendeu muito, não gostou muito, achou que ia atrapalhar a circulação ali na esquina, coisas assim. E o homem enfiou mais de 1,5 bilhão lá já. Histórias malucas, recuperou uma área que estava abandonada. Então, nós vamos falar disso, vamos falar da periferia, vamos falar de tudo. Mas São Paulo é um país, né? E como é que vai ser a veiculação desse novo projeto? Então, ele vai basicamente para a internet, Sim. vai ser aberto, mas a gente imagina que isso possa subir depois, a gente possa fazer uma edição um pouco maior e ir para a TV aberta. É o nosso sonho. Ótimo. João, muito obrigado, então, mais uma vez. Olha, a gente fica muito feliz de tratar esse aspecto não técnico, não somente técnico do urbanismo, né? Da relação das pessoas, mas sim as histórias, né? A gente é muito focado em histórias. A gente precisa contar essas histórias para ver o lado bom do urbanismo da outra parte, né? Então, foi um prazer. Muito bom, eu fiquei muito contente de conhecer o trabalho de vocês e acho que são iniciativas que vão começando a mexer com a cabeça das pessoas, né? E acho que isso é muito importante, que nós viramos um ser urbano, né? O ser humano hoje é um ser urbano. Sim. Então, se a gente não conseguir viver bem nas cidades, a gente está perdido, né? Não tem outra saída, né? Não tem outra saída, não dá mais, né, para voltar. Não tem como voltar. É. Mas é isso, João. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E é isso daí. E pode contar com o fórum, tá? Para poder fazer a divulgação desse novo trabalho e os outros trabalhos também, entre onde tiver pessoas de cidade, podem contar conosco, tá bom? Boa, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você e até a próxima. Tá bom.